Em 2025, o Flamengo alcançou uma marca impressionante, mais de 370 milhões de dólares em faturamento, um número que, se colocado no ranking global, posicionaria o clube na 18ª colocação entre as maiores receitas do futebol mundial, à frente de nomes tradicionais da Europa como West Ham, Aston Villa e Olympique de Marseille. Mas esse cenário de potência financeira contrasta brutalmente com o passado recente, porque pouco mais de 10 anos atrás, o Mengão não era exemplo de prosperidade, era sinônimo de colapso. Naquela época, o clube arrecadava apenas 108 milhões de dólares por ano e acumulava dívidas que chegavam à casa dos 380 milhões. A situação era tão crítica que faltava o básico. Houve períodos em que os treinos aconteceram sem luz elétrica e sem internet. Tudo por inadimplência. Diante desse quadro quase surreal, surge a pergunta inevitável: como o Flamengo saiu da beira do abismo para se transformar na maior máquina de receitas do continente americano? Para entender essa virada histórica, é preciso voltar no tempo e percorrer 3 capítulos fundamentais da trajetória rubro-negra. E rapidinho, se você gosta de histórias de futebol bem contadas, seja rubro-negro ou não, já se inscreve no canal, porque o que vem agora explica como um clube sai do caos e vira potência. Porque o primeiro capítulo se estende de 2009 a 2012, um período que pode ser descrito sem exagero como a fase sombria. E talvez ninguém tenha traduzido melhor aquele momento do que Márcio Braga, então presidente do clube, ao admitir publicamente: o que está acontecendo no Flamengo é exatamente isso. Acabou o dinheiro? Essa frase não era força de expressão, ela se refletia em estruturas precárias, salários atrasados por meses e um ambiente interno completamente instável. Além disso, o clube ainda carregava pendências internacionais, como uma dívida de 2 milhões e 600 mil dólares com o Atlético de Madrid, pela contratação do zagueiro paraguaio Carlos Gamarra. Somavam-se a isso quase 13 milhões de dólares em valores devidos a Romário e Edmundo, ídolos, mas que já nem vestiam mais a camisa do Flamengo. Ainda assim, o futebol, imprevisível como sempre, nem sempre acompanha de imediato o caos fora de campo. Contra todas as probabilidades, o Flamengo conseguiu conquistar o Campeonato Brasileiro de 2009, um título improvável, mas fundamental. Mais do que um troféu, aquele Brasileirão representou uma fagulha de esperança, a sensação de que talvez ainda houvesse um caminho de volta. Ao fim daquela temporada, Patrícia Amorim assumiu a presidência com o discurso de colocar ordem na casa e para isso apostou alto, muito alto. A grande jogada de sua gestão foi a contratação de Ronaldinho Gaúcho, então jogador do Milan. A operação envolveu um pagamento inicial de 4 milhões de dólares e um salário mensal que girava em torno de 600 mil. Para um clube financeiramente combalido, era uma aposta arriscadíssima. Ainda assim, Patrícia Amorim sustentava que o retorno viria da paixão da torcida. Arquibancadas cheias, camisas vendidas, produtos oficiais circulando por todo o país. É isso que o Flamengo quer. A presença massiva do torcedor no estádio era a peça-chave desse plano. Afinal, na temporada anterior, a média de público havia sido de apenas 20 mil pessoas por jogo, um número muito abaixo do potencial do clube, mesmo com as mudanças de estádios provocadas pelas reformas no Maracanã para a Copa do Mundo de 2014. O nível de ocupação continuava distante do ideal. O desafio, portanto, não era apenas financeiro, era reconectar o Flamengo com sua própria grandeza. Por isso, quando Ronaldinho Gaúcho desembarcou no Flamengo, a empolgação foi às alturas. As expectativas beiravam o delírio. Patrícia Amorim chegou a afirmar publicamente que, com ele em campo, o rubro-negro poderia se transformar em algo parecido com o Barcelona. Só que a realidade tratou de esfriar esse sonho bem rápido. O time passou longe de alcançar esse patamar e talvez, como já analisamos em outro vídeo aqui no canal, conceder em contrato 2 noites livres por semana para festas e saídas noturnas não tenha sido exatamente a decisão mais sábia. Na prática, além de alguns títulos estaduais, o elenco carioca não apresentava nível técnico nem estrutura para brigar pelos grandes troféus. Naquela altura, já se acumulavam mais de 3 décadas desde a última conquista da Copa Libertadores, o torneio mais
desejado da América do Sul. É verdade que, sendo totalmente justos, o Flamengo levantou um título brasileiro durante a gestão de Patrícia Amorim, mas não um conquistado dentro das quatro linhas naquele período. Foi ela quem conduziu o processo que garantiu o reconhecimento oficial do polêmico Brasileirão de 1987, a extinta Copa União. Naquela época, o clube era presidido por Márcio Braga, mas esse é um assunto para outro vídeo. Só que o alívio simbólico não escondia a dura realidade. O fraco desempenho esportivo caminhava lado a lado com uma administração financeira desastrosa, algo que naquele momento já parecia quase parte da rotina rubro-negra. O cenário se agravou ainda mais quando o próprio Ronaldinho, anos depois, acionou o clube na justiça por atrasos e falta de pagamento. Ao final daquele mandato, o Flamengo acumulava exatamente os mesmos 380 milhões de dólares em dívidas citados no início da história. Um número absurdo, uma situação insustentável. Se nada mudasse, o risco era claro. O Mengão caminhava a passos largos rumo à irrelevância, condenado a disputar um papel secundário no futebol nacional. É nesse ponto que surge a figura que mudaria o rumo do clube, um personagem que muitos passaram a enxergar como o herói institucional. Em dezembro de 2012, Eduardo Bandeira de Melo venceu as eleições e assumiu a presidência do Flamengo. Com ele começa o segundo grande capítulo dessa trajetória, um período que vai até 2018 e que pode ser resumido em uma palavra: renascimento. Antes mesmo de chegar ao cargo máximo, Bandeira de Melo já tinha uma ligação profunda com o clube. Era sócio desde 1978 e costumava dizer que depois da família, o Flamengo era a coisa mais importante de sua vida. Mas não era só a paixão. No mundo corporativo, ele trazia uma bagagem sólida, construída ao longo de 36 anos de atuação no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, uma experiência que se mostraria decisiva para o futuro rubro-negro. Assim, ele formou uma equipe competente que trabalhou com ele. E desde o primeiro dia, Bandeira deixou claro que seu objetivo era colocar o Flamengo no topo, não apenas no Brasil, mas também no cenário continental. E ele sabia exatamente por onde começar. Antes de pensar em títulos, contratações ou glórias esportivas, era preciso arrumar a casa. Prioridade absoluta, recuperar a saúde financeira do clube. O próprio Bandeira de Melo resumiu aquele momento com um relato marcante. Alguns dias depois de assumir o cargo, fui ao centro de treinamento pela primeira vez. Fui me apresentar, mas para os meus ídolos que estavam lá, os jogadores, devíamos 3 ou 4 meses de salário. Ele completou: "Estou morrendo de vergonha." A frase foi direta, dura e simbólica. E Bandeira de Melo não parou por aí. Em seguida, completou: "Toda vez que o Flamengo pagava salários, isso virava notícia. Mas isso não deveria ser notícia. É obrigação." Eu disse que isso deixaria de ser notícia. O Flamengo passaria a pagar em dia. Ali estava traçada a linha que separaria o passado do futuro. O primeiro movimento concreto para iniciar essa virada foi olhar para onde sempre esteve a maior força do clube: a torcida. São quase 50 milhões de rubro-negros espalhadas pelo país, uma verdadeira nação. Foi com essa ideia que, em 2013, a nova diretoria lançou o programa Nação Rubro-Negra. O projeto estruturava planos de sócio-torcedor em diferentes categorias, com benefícios variados, especialmente no acesso a ingressos. Os valores eram acessíveis, indo de R$18 a R$93, justamente para alcançar o maior número possível de torcedores. O anúncio oficial foi simples, mas extremamente poderoso. A mensagem era clara e sem rodeios. Para recuperar sua posição como o maior clube do mundo, o Flamengo precisa de receitas. E é aqui que a torcida entra em cena. Com este projeto, cada um dos 40 milhões de rubro-negros poderá contribuir e fazer parte da reconstrução do mais querido, que busca quitar suas dívidas, se reestruturar e voltar a conquistar títulos na Gávea. O impacto foi imediato. Só no primeiro dia, mais de 2.700 torcedores acessaram o site e aderiram ao programa. Um número que não pararia de crescer e que pouco a pouco começaria a mudar a realidade financeira do clube. E falando justamente em mudança de realidade, em virar o jogo fora de campo, em criar vantagem onde ninguém enxerga, é aqui que entra a Nexton Energia, parceira do Canto do Crack.
A Nextron é uma startup brasileira de energia solar por assinatura, que permite algo simples e poderoso: economizar de 15% a 17% na conta de luz todo mês, sem instalar absolutamente nada na sua casa ou no seu negócio. Isso mesmo, sem obra, sem painel no telhado, sem dor de cabeça. Se a conta de luz passa de R$ 250, você já pode participar. E se você é cliente da Copel Paraná, CPFL Paulista, Energisa Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Equatorial Goiás ou Enel Rio de Janeiro, melhor ainda. Tá tudo 100% liberado para começar a economizar agora. O cadastro é simples de verdade. Nome completo, uma conta de luz e um documento. Pronto! Em poucos minutos você já está conectado a usinas solares remotas e começa a receber o desconto direto na fatura. No aplicativo da Nextron você acompanha tudo em tempo real, quanto está economizando mês a mês, usando energia limpa, sustentável, sem mudar nada na sua rotina. E tem um detalhe que faz toda a diferença: se surgir qualquer dúvida, você fala com um ser humano via WhatsApp, direto na plataforma. Não é robô, não é IA, não é atendimento engessado. É gente de verdade, pronta para te ajudar. Então, se você quer economizar de verdade e ainda fazer parte da energia do futuro, acesse o link que está na descrição ou no comentário fixado. Por esse link, você libera o benefício e ainda ajuda o canal a continuar crescendo. Nextron Energia. Economia real, atendimento humano e energia limpa. Simples, transparente, do seu jeito. Agora, voltando ao Flamengo, o programa Nação Rubro-Negra começou a mostrar resultados rapidamente. Logo em seu primeiro ano, a arrecadação chegou a 16 milhões de reais, algo em torno de 7 milhões e 600 mil dólares na cotação da época. No ano seguinte, esse valor praticamente dobrou, alcançando 30 milhões de reais. E em 2018, já estava na casa dos 48 milhões. Estamos falando de um crescimento de quase 200% em apenas 5 anos. Um salto impressionante e digno de um clube do tamanho do Flamengo. Mas esse foi apenas um dos pilares da reconstrução. O segundo grande eixo da gestão Bandeira de Melo envolveu a renegociação e a assinatura de novos contratos de patrocínio. Para isso, o clube deu um passo fundamental. Contratou a empresa Ernst Young, uma das auditorias mais respeitadas do mundo. Em termos simples, o papel dela era certificar que os números apresentados pelo Flamengo eram reais, confiáveis e auditados. A lógica por trás disso era direta, mas extremamente estratégica: transmitir credibilidade, construir uma imagem institucional sólida e profissional. Pode parecer óbvio, mas esse tipo de confiança é essencial para que grandes marcas se sintam seguros ao investir e associar sua imagem a um clube de futebol. E nem sempre isso é feito da forma correta no esporte brasileiro. Com essa nova postura, o Flamengo passou a atrair patrocinadores de peso, como Peugeot, Caixa, Adidas, TIM, Carnaval, entre outros. Os números refletem claramente essa mudança. As receitas com patrocínios, que eram de 34 milhões de reais em 2012, cerca de 18 milhões de dólares, saltaram para 90 milhões de reais em 2018. Quase o triplo, um crescimento que ajudou a sustentar todo o processo de recuperação financeira. Ainda assim, talvez a decisão mais dura da gestão Bandeira de Melo tenha sido abrir mão de jogadores importantes e de jovens promessas. Um sacrifício doloroso, especialmente para o torcedor, mas absolutamente necessário para manter o clube no caminho do equilíbrio financeiro. Foi nesse contexto que Vinícius Júnior foi vendido ao Real Madrid por mais de 50 milhões de dólares e Lucas Paquetá acabou negociado com o Milan por 41 milhões. Ao final do mandato, os resultados eram simplesmente impressionantes. As receitas totais do Flamengo saltaram de 212 milhões de reais em 2012 para 477 milhões em 2018. Ao mesmo tempo, a dívida, que antes girava em torno de 380 milhões de dólares, tinha despencado para apenas 79 milhões. Um feito histórico. O plano, do ponto de vista financeiro, tinha sido um sucesso absoluto, mas o futebol tem sua própria lógica. No fim das contas, o torcedor não vai para as ruas do Rio comemorar balanço contábil. O que move a paixão são os títulos. E nesse aspecto, o Flamengo ainda deixava a desejar. O processo de reconstrução, marcado por vendas importantes e outras saídas, como a de Wagner Love, acabou deixando o desempenho esportivo em segundo plano, pelo menos naquele primeiro momento. No primeiro ano, sob a nova administração, o impacto esportivo ainda foi duro. O Flamengo encerrou o Campeonato Brasileiro na 16ª colocação, escapando do rebaixamento por apenas
um ponto. Nas 2 temporadas seguintes, o cenário pouco mudou. O time sequer conseguiu ultrapassar a 10ª posição. A retomada real começaria apenas em 2016, quando o clube voltou a competir em outro nível e terminou o Brasileirão em 3º lugar. Em 2017, o Flamengo voltou a aparecer com força no cenário internacional ao chegar à final da Copa Sul-Americana, competição que, dentro do contexto sul-americano, equivale à Europa League no futebol europeu. Ao fim de 2018, mesmo sem títulos de peso no currículo recente, a missão da diretoria estava mais do que cumprida. O clube tinha sido resgatado do colapso financeiro, as contas finalmente estavam no azul e o desempenho dentro de campo mostrava uma evolução consistente. Diante disso, pouco mais de um mês depois da inauguração do Centro de Treinamento Presidente Jorge Helal, mais conhecido como Ninho do Urubu, uma obra avaliada em mais de 6 milhões de dólares, ocorreu a transição de comando. Entrávamos então na última e decisiva fase dessa história, a chamada Era Dourada. Esse novo capítulo se inicia em 2019, com a eleição de Rodolfo Landim e se estende até os dias atuais. Agora sim, depois de tocar o fundo do poço e conseguir se reerguer, o Flamengo estava pronto para buscar a glória eterna assim que assumiu a presidência, contando com os 26 milhões de dólares deixados em caixa pela gestão anterior, exclusivamente para investimentos no elenco. Landim foi ao mercado com um objetivo claro e inegociável: montar um time capaz de dominar tudo. Logo em seu primeiro ano, o clube realizou a contratação de Jorge de Arrascaeta, então no Cruzeiro, por 28 milhões de dólares. A transferência mais cara da história do futebol brasileiro até aquele momento. E não parou por aí. Chegaram também nomes de peso como Felipe Luiz, ex-Atlético de Madrid e hoje técnico do clube. Rafinha, multicampeão pelo Bayern de Munique, além de Gerson, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, o Gabigol. Era um elenco simplesmente avassalador. Faltava apenas a peça que daria sentido a tudo aquilo: o comandante. E foi então que apareceu Jorge Jesus, ex-treinador do Benfica. A mensagem estava clara para o continente inteiro: o Flamengo queria tudo e estava disposto a buscar tudo. E foi exatamente isso que aconteceu. No Campeonato Brasileiro, o domínio foi absoluto. Em 2019, o rubro-negro conquistou o título com incríveis 16 pontos de vantagem sobre o Santos, vice-campeão. E na tão aguardada Copa Libertadores, 38 anos depois da última conquista, o clube carioca voltou a escrever seu nome no topo da história do futebol sul-americano, com Gabigol desafiando superstições ao tocar a taça antes da final e depois se transformando no grande herói da decisão. Aquele jogo entrou para a lista das finais mais inesquecíveis da era moderna. Como recompensa por essas conquistas históricas, o Flamengo recebeu uma premiação total de 30 milhões de dólares, 8 milhões pelo título brasileiro, 20 milhões pela Libertadores e mais 2 milhões pela participação no formato mais tradicional do Mundial de Clubes. Ao fim daquele ano histórico, o balanço financeiro do Flamengo apontava uma receita de 165 milhões de dólares, um número expressivo por si só, mas havia algo ainda mais simbólico acontecendo. A relação entre clube e torcida nunca esteve tão forte. Para se ter uma ideia, em 2011, a média de público nos estádios girava em torno de 20 mil torcedores por jogo. Em 2019, esse número disparou para impressionantes 58 mil. O Flamengo não só vencia, ele voltava a mobilizar multidões. E dentro de campo, as conquistas estavam longe de acabar. Talvez a temporada mais emblemática desse período, com exceção da mais recente, sobre a qual vamos falar já tenha sido a de 2022. Se esse tipo de história já te prendeu até aqui, deixa o like e compartilha. Ajuda mais do que muita contratação cara. Porque com reforços de peso como Everton Cebolinha, Gerson, Eric Pulga e Arthur Vidal, o clube entrou no ano com metas muito bem definidas e cumpriu ambas. Primeiro, conquistou a Copa do Brasil, mas o auge viria logo depois. E um feito ainda mais marcante, o Flamengo levantou sua 3ª Copa Libertadores da América, superando o Atlético Paranaense por 1-0 na grande final. Mais uma vez, o desempenho esportivo excepcional se traduziu em cifras robustas. A campanha rendeu ao clube cerca de 25 milhões de dólares em premiações. Quando chegamos a 2024, depois de 5 anos de gestão, Rodolfo Landim já tinha deixado um legado difícil de igualar. Sob seu comando, o Flamengo conquistou 2 Copas Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Copas do Brasil, 2 Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.
Sul-Americana, uma sequência que recolocou o clube definitivamente entre os gigantes do futebol mundial. Talvez não seja correto falar em hegemonia absoluta, mas uma coisa era inegável: o Mengão tinha se transformado em candidato natural a vencer qualquer competição que disputasse. E, fora de campo, sua saúde financeira despertava admiração e até inveja, muito além da América do Sul. Segundo o Deloitte Football Money League de 2022, que é o ranking anual da consultoria Deloitte, onde lista os 30 clubes de futebol mais ricos do mundo com base na receita gerada por suas operações no futebol, o Flamengo ocupava a 26ª posição entre os clubes com o maior faturamento do planeta. A receita registrada era de 192 milhões de euros, superando clubes tradicionais como Crystal Palace, Ajax, Sevilha e Vila Real. E quando o recorte é feito apenas nas receitas comerciais, o cenário se torna ainda mais impressionante. Em 2023, os 71 milhões de euros arrecadados nessa área recolocaram o Flamengo como o 17º maior do mundo, à frente de Napoli, West Ham, Olympique de Marselha e Newcastle, entre outros. Somente com patrocínios do uniforme, o clube faturava cerca de 34 milhões de dólares por temporada. Desse total, 13 milhões e 800 mil vinham da Adidas, 6 milhões e 400 mil do BRB, 4 milhões e 800 mil da PixBet e 4 milhões do Mercado Livre. E o mais impressionante é que o Flamengo não apenas arrecadava muito, ele sabia administrar esse dinheiro com eficiência. Considerando as 5 temporadas consecutivas até 2023, o rubro-negro aparecia como o segundo clube mais lucrativo do mundo, ficando atrás apenas do Bayern de Munique. As finanças estavam sólidas, organizadas e sustentáveis, e o time cada vez mais forte dentro de campo. Tudo indicava que 2025 seria o grande fechamento com chave de ouro dessa jornada histórica. E foi exatamente isso que aconteceu. A temporada começou com um movimento simbólico e ousado: a chegada de Filipe Luís como novo treinador do Flamengo, em um acordo que previa um salário anual próximo de 5 milhões de dólares. Um sinal claro de que o clube não estava disposto a desacelerar. No mercado de transferências, a postura foi igualmente agressiva. Do lado das vendas, negociações como a de Gerson para o Zenit, Wesley para Roma, Alcaraz para o Everton e Matheus Gonçalves para o Al-Ahly renderam ao clube nada menos que 74 milhões de euros. E quando olhamos para as contratações, o cenário é o mesmo. A chegada de Samuel Lino por 32 milhões de euros se tornou a transferência mais cara da história do futebol brasileiro. Além disso, nomes de peso como Jorginho, campeão da Liga dos Campeões, e Jorge Carrascal passaram a integrar o elenco, ambos com bônus salariais significativos. Era, mais uma vez, uma aposta altíssima, e o primeiro retorno veio rapidamente. O Flamengo iniciou a temporada conquistando a Supercopa Rei. A partir dali, o planejamento ficou claro: concentrar forças em 3 grandes objetivos: o novo Mundial de Clubes, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. No Mundial, mesmo sem avançar tão longe quanto o rival Fluminense, o rubro-negro deixou uma impressão fortíssima. Na fase de grupos, venceu o Chelsea, então campeão europeu, e nas oitavas de final, fez um confronto de alto nível contra o Bayern de Munique. A campanha rendeu uma premiação expressiva de 27 milhões e 700 mil dólares, além de prestígio internacional, e não houve qualquer sinal de acomodação depois do torneio. O elenco manteve o foco total nas outras 2 frentes. Na Libertadores, o Flamengo avançou até a final para enfrentar o Palmeiras, algoz da decisão de 2021. O caminho, é verdade, foi extremamente duro. A classificação veio nos pênaltis contra o Estudiantes, e as semifinais também foram marcadas por confrontos equilibrados e tensos. Na grande decisão, agora sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo teve sua revanche. Em uma atuação segura e madura, conquistou a 4ª Copa Libertadores de sua história. Vale lembrar, até 2019, o clube possuía apenas o título de 1981. Em poucos anos, passou a somar 4 conquistas continentais. E a pergunta que fica é inevitável: até onde esse ranking, hoje liderado pelo Independiente, com 7 títulos, pode chegar até o fim da década? E o ano ainda reservava mais. Poucos dias depois de levantar a Taça Continental, o Mengão voltou a comemorar. Veio o título do Campeonato Brasileiro, e se contarmos a conquista da polêmica Copa União de 87, é o 9º da história do clube. Um fechamento perfeito para uma temporada dominante. Nada de acaso, nada de improviso. Era o resultado direto de um projeto sólido, construído com
planejamento, disciplina financeira e ambição ao longo de mais de 10 anos. Até o próprio treinador fez questão de reconhecer essa realidade. Ele afirmou: nos últimos anos, desde 2019, sempre vemos um clube brasileiro chegando à final. Na minha visão, isso está diretamente ligado ao poder econômico, sem dúvidas. Quanto melhor o elenco, maiores são as chances de disputar títulos. Hoje, o Brasil tem clubes com capacidade financeira de nível europeu. Há jogadores atuando aqui que receberam propostas superiores às da Europa, e o Flamengo conseguiu igualar esses valores. Uma declaração que ajuda a explicar muito do que estamos vendo dentro de campo. O exemplo mais emblemático dessa força financeira é o novo contrato com a Betano, que passou a estampar o uniforme rubro-negro como patrocinadora master. O acordo gira em torno de 46 milhões de dólares por temporada, o maior do futebol brasileiro e o 9º maior do mundo, superando inclusive parcerias de clubes tradicionais como o Atlético de Madrid. Não por acaso, o atual presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, deixou claro o objetivo da gestão: transformar o clube no Real Madrid das Américas. E aí, será? Comenta aqui o que você acha. Os resultados esportivos extraordinários de 2025 naturalmente se refletiram no caixa. Só pela participação no Mundial de Clubes, o Flamengo embolsou cerca de 28 milhões de dólares. A conquista da Libertadores rendeu mais 33 milhões. O título do Brasileirão adicionou aproximadamente 10 milhões, além de algo entre 1 e 4 milhões vindos da Copa Intercontinental. Cada troféu, cada campanha convertida diretamente em receita. Embora os números oficiais do balanço ainda não tenham sido divulgados, as projeções são claras. Com tudo o que foi conquistado ao longo do ano, o Flamengo deve ultrapassar a marca dos 370 milhões de dólares em faturamento, com chances reais de chegar perto dos 400 milhões. Um patamar simplesmente histórico, um recorde absoluto. Para termos uma dimensão disso, se esse valor fosse comparado aos clubes da Premier League, equivaleria a algo em torno de 300 milhões de libras. Isso colocaria o Flamengo na 7ª posição da liga, atrás apenas dos tradicionais clubes do Big Six e do Newcastle. Em outras palavras, o rubro-negro teria condições financeiras para competir, sem exagero, na liga mais poderosa do planeta. Assim, em um intervalo de apenas 10 anos, o Mengão saiu de uma situação de ruína quase total para se posicionar esportiva e economicamente lado a lado com as maiores potências do futebol mundial. Uma transformação que poucos clubes na história conseguiram realizar. A grande pergunta que fica é: será que outros clubes do continente vão conseguir trilhar o mesmo caminho?